Capítulo 1 Sistema Super Internet Café. Dentro do glorioso país de Dajin, havia um lugar magnífico chamado Gilhua. Gilhua era uma cidade, uma metrópole que não apenas incorporava todos os aspectos militares, culturais e comerciais do país, mas também era conhecida como o núcleo da região sul de Dajin. Enquanto o sol pairava alto no céu, filas e filas de cavalos podiam ser vistas puxando carretas pesadas, cada uma contendo inúmeras mercadorias de todo o país. Do outro lado das grossas muralhas da cidade, havia inúmeras lojas e fachadas de lojas e uma multidão de pedestres agrupados nas ruas estreitas da cidade. Ao lado, alguns guerreiros descansavam à sombra de salgueiros verdes, enquanto cultivadores bem-sucedidos andavam de carruagem nas largas estradas de 4 faixas. Às vezes, as cortinas de suas carruagens eram levantadas pelo vento, expondo suas aparências sábias. Havia mais guerreiros e cultivadores na cidade do que se poderia contar, e as pessoas estavam embaladas como sardinha em todos os lugares. Era uma visão rara de se ver, mesmo em um país como Dajin. No entanto, houve uma ocasião especial, um novo termo estava prestes a começar na Academia Linjun. Portanto, os guerreiros, que foram atraídos pela fama da academia, tornaram a cidade ainda mais movimentada do que o habitual. No canto leste da cidade, havia uma pequena loja. Enquanto tudo acontecia no centro da cidade, o proprietário arrastou um banco e sentou-se em frente à sua loja, se refrescando com um ventilador. Ele enfiou a cabeça em antecipação. Claro, esse lugar era uma metrópole, mas as lojas na periferia da cidade mal tinham clientes. Além disso, esse local específico era ainda pior que os outros. No entanto, essa foi a única herança que o falecido pai de Fang Qiu deixou depois que ele chegou a este mundo. Costumava ser uma loja que vendia coisas aleatórias, como pomadas curativas e armas comuns. Além das coisas que ninguém queria, Fang Qi havia vendido tudo que costumava estar em estoque. Originalmente, Fang Qi queria vender esta loja, mas depois mudou de ideia. Por quê? Com esse pensamento, ele olhou para a placa acima dele, Orides Internet Club. O nome era muito legal, mas era um cibercafé. Um cibercafé neste novo mundo? Para que isso faça sentido, teremos que começar anteontem. Anteontem amanhã de ontem. Outro dia de tédio. Fang Qi bocejou quando desceu da cama e coçou a cabeceira da cama que tinha a forma de um ninho de pássaro. De repente, ele pensou ter ouvido um som estranho vindo do nada. Espere, eles estavam vindo da cabeça dele? Surpreso, ele exclamou, estou tendo alucinações. Ele rapidamente ficou alerta e ouviu atentamente. O sistema foi ativado com sucesso. Você gostaria de executá-lo? Sistema. Era como se o céu tivesse chovido deliciosas almôndegas enquanto ele dormia. Desconsiderando completamente o sistema, Fang Qi decidiu ativá-lo primeiro e descobrir mais tarde. Bip! O sistema foi ativado com sucesso. Sim. Animado, Fang Qi balançou os punhos no ar. Com seu novo sistema, ele finalmente será capaz de trapacear na vida. No entanto, ele não sabia para que era o seu novo sistema. Um sistema que me permita ser pretensioso e dar um tapa nos outros? Um sistema que me ajudará a criar elixires incríveis? Ou poderia ser um sistema de super guerreiro? Ele ficou instantaneamente empolgado com a possibilidade de poder bater em todos que não gostava. Nesse caso, homens com habilidades excepcionais se curvariam diante dele e todas as mulheres bajulariam sobre ele. Que vida! Nesse momento, outra voz soou em sua cabeça novamente. O Super Internet Café System foi ativado com sucesso. Ele perguntou em completa confusão. Qual sistema você disse que era? O Super Internet Café System, respondeu a voz sintetizada eletronicamente em sua cabeça. O que? O que você disse? Fang Qi perguntou, sem saber se ele ouviu direito. O Super Internet Café System, a voz respondeu novamente em um tom suave. Fang Qi ficou pasmo. Por que ele não conseguiu uma arma ou sistema de elixir?
Por que ele precisaria de um sistema de cibercafé? Ele realmente abriria um cibercafé neste mundo? Este lugar tinha internet? Talvez, se as redes locais contassem. Sistema estúpido de merda. Funk não pôde deixar de amaldiçoar em sua cabeça. Por favor, não xingue o sistema. Mais uma vez, a voz sintetizada eletronicamente tocou em sua cabeça. Como essa é a primeira infração do host, você receberá apenas um aviso dessa vez. Se você amaldiçoar o sistema novamente, será punido. Funk ficou sem palavras, mas estava um pouco preocupado com a punição do sistema. Portanto, ele não teve escolha a não ser perguntar: diga-me o que você pode fazer primeiro. O sistema acabou de emitir sua primeira tarefa. Host, você pode verificar sua interface de tarefas. Interface de tarefas? Com isso, a mente de Funk voltou-se para a interface da tarefa e, como esperado, viu sua primeira tarefa na barra de tarefas. Tarefa do novo jogador: abra um cibercafé. Recompensa da tarefa: 4 conjuntos de computadores e equipamentos diversos, um jogo para PC, Resident Evil 1, remake da realidade virtual. Se a tarefa for deixada incompleta, o sistema procurará outro host. Essa foi a essência disso. Funk finalmente conseguiu um sistema e estava determinado a não deixá-lo desperdiçar. Portanto, ele agora era dono de um cibercafé localizado neste novo mundo. Além disso, ele abriu seu cibercafé com seu Super Internet Café System. Ele passou o dia antes de ontem limpando e organizando o cibercafé e usou o dia inteiro ontem jogando. Em poucas palavras, hoje foi a abertura oficial de seu cibercafé. Dentro das portas de vidro havia um cibercafé bem organizado. O chão era de madeira, as paredes eram pintadas de branco e havia 4 conjuntos de luxuosas mesas e cadeiras de computador no meio da sala, cada uma com seu próprio novo PC brilhante e dispositivos de jogos. Ele até viu dispositivos que pareciam os fones de ouvido super avançados do mundo em que ele morava antes de chegar a esse mundo. O sistema explicou a Funk que esses dispositivos eram chamados máquinas de realidade virtual, a chave para jogar qualquer jogo de RV. Embora houvesse apenas 4 conjuntos de computadores, cada um era de primeira linha, e o ambiente geral do cibercafé era muito bom. Era evidente que não havia eletricidade neste mundo, mas as telas dos computadores estavam acesas, nem tomadas nem cabos de energia eram necessários. Não havia muitos ícones na área de trabalho do computador, apenas o ícone de um zumbi de rosto branco para Resident Evil 1. Ao lado da porta, um quadro negro com cerca de 1 metro de altura estava pendurado na parede, não apenas listando os preços do cibercafé, mas também as regras e regulamentos. Abrir um cibercafé neste mundo não era grande coisa. Era algo novo, então as pessoas eram obrigadas a vir e experimentar. No entanto, as regras e regulamentos escritos no quadro negro causaram o cenário atual: ninguém estava lá, exceto Funk. Aqui estavam as regras. 1. Horário comercial, 8 horas à meia-noite. 2. 1 hora custa 2 cristais. Ativar Resident Evil 1 custa 5 cristais. Cada pessoa pode jogar apenas 6 horas por dia. 3. Se você quer jogar, toque. Se não, vá embora. Sem causar problemas e sem xingar o proprietário. Aqueles que não cumprirem essas regras serão solicitados a nunca voltar. 4. Jogue de maneira imprudente e imoral por seu próprio risco. Funk sabia que se jogar aqui custasse apenas algumas moedas de bronze ou prata por hora, as pessoas ainda entrariam e tentariam. No entanto, 1 hora em seu cibercafé custa 2 cristais. Deixando isso de lado, ativar Resident Evil 1 custou 5 cristais? 5 cristais eram equivalentes a 5.000 moedas de ouro. Por que alguém iria querer jogar? Ninguém jamais pagaria 2.000 moedas de ouro por 1 hora de jogo e 5.000 moedas de ouro para ativar um jogo. O pior era que o sistema lhe dava outra tarefa: seu cibercafé precisava ser preenchido em 3 dias. Funk ficou sem palavras com a tarefa quase impossível do sistema.
Embora o sistema tenha apenas o melhor dos melhores, o problema agora era que ninguém queria experimentar o seu cibercafé. Fang Qi abriu as grossas portas de vidro de sua loja e entrou. Ele se sentou na frente de um computador e murmurou para si mesmo: e se eu jogar uma partida eu mesmo? Enquanto Fang Qi hesitava, um jovem vestindo uma túnica azul brilhante, que parecia ter 15 ou 16 anos de idade, abriu a porta e invadiu o cibercafé, como se estivesse com pressa de fazer alguma coisa. Suas roupas eram feitas sob medida, mas ainda estavam o mais apertadas possível. O botão na frente de sua barriga parecia prestes a se abrir de toda a sua gordura. No entanto, os passos dessa gordura eram mais leves que as penas, ao contrário dos que não tinham exercício. Depois de entrar, os olhos do gordo pousaram imediatamente em Fang Qi. "Qi, por que você ainda está guardando esta sua loja? Ah, e por que você não me disse que está em um novo negócio agora? Se você me dissesse, eu poderia ter ajudado a anunciar para você." Fang Qi conhecia esse gordo. Ele era Wang Tai, filho do proprietário do Waxian Pavilion, um restaurante na rua vizinha. O dono original do corpo de Fang Qi não tinha muitos amigos, mas esse gordo era um deles. Capítulo 2 – Resident Evil 1 – Realidade Virtual Remake. Fang Qi gentilmente levantou as mangas e olhou para ele, seu tom um pouco hostil. "Você tem algum problema com isso?" Wang Tai perguntou. "Você ainda se lembra que a Academia Linjiun está realizando seus exames de admissão amanhã? O tempo está quase acabando. Você se inscreveu?" Fang Qi apertou as mãos dele. "Eu não vou. Eu preciso cuidar dessa loja." "Tende a esta loja?" Wang Tai congelou por um segundo enquanto olhava cuidadosamente Fang Qi de cima a baixo. "Você desistiu?" Então, ele riu e puxou um banco para sentar. "É bom que você tenha desistido. Pode não ser a sua xícara de chá, mas alguma coisa será. Na minha opinião, você não precisa colocar todos os seus ovos em uma cesta." Ele então esticou os dedos do tamanho de uma cenoura e fez uma cruz com eles. "Acho que aprender artes marciais não é melhor do que cultivar nos dias de hoje. Meu pai já viu isso. Ele disse que se eu ainda não entrar neste ano, ele vai me enviar para uma escola para que eu possa estudar e me tornar um estudioso." Wang Tai tagarelava sem parar, sua saliva voando por toda a parte. Fang Qi, no entanto, riu despreocupadamente quando se levantou da cadeira. "Eu não desisti. Eu nunca quis ir em primeiro lugar." "O que você quer dizer?" Wang Tai ficou imediatamente confuso com o que disse. Ele lembrou claramente que Fang Qi jurou uma vez que ele entraria na Academia Linjiun e faria algo de si mesmo. Ele realmente mudou? Fang Qi sentou-se e apontou para o computador na frente deles. "Dê uma olhada neste." Wang Tai coçou a cabeça. "Ainda não te perguntei, mas o que sua nova loja faz?" "Este? O que é isso?" "Isso é chamado de computador," disse Fang Qi. "Considere isso um artefato espiritual. Mas você ainda não pode fazer muita coisa. Existe apenas um jogo chamado Resident Evil." "Jogos?" Wang Tai pensou nos jogos que costumava brincar quando criança e riu. "Não estamos velhos demais agora para jogar. Por que você não experimenta você mesmo?" Fang Qi não conseguia se explicar claramente, então apontou para o quadro negro. "Claro, você terá que pagar primeiro. É apenas dinheiro. Quanto estamos falando?" Wang Tai olhou para o quadro negro e caiu na gargalhada. 7 cristais por hora? Só podes estar a brincar comigo. Embora as pessoas aqui usassem principalmente os ramos terrestres para calcular o tempo, Wang Tai ainda sabia o que significava a palavra hora. Sua família era consideravelmente rica, pois possuía um restaurante em uma cidade grande como essa. No entanto, 7 cristais ainda eram um grande número, especialmente para um jovem que nem sequer tinha uma fonte de renda. "Eu não estou brincando, é quanto custa", disse Fang Qi com toda a seriedade. Ao ver a expressão de Fang Qi, o rosto de Wang Tai caiu. "Que, sério? Eu vim para apoiá-lo,
E você realmente vai me enganar assim? Fang Qi antecipou completamente essa reação, então ele explicou. Por que eu te enganaria? Se você confia em mim, basta pagar e tentar. Se você não estiver satisfeito depois, reembolsarei seu dinheiro. O que você disse? Ao ouvir isso, a expressão de Wang Tai se suavizou um pouco. Realmente. Ele olhou para Fang Qi desconfiado antes de puxar uma cadeira e se sentar. Já que ele poderia obter um reembolso, por que não experimentar o jogo? Ele pegou 7 cristais brilhantes e os colocou na mesa do computador. Deixe-me esclarecer as coisas, eu não ligo para o que é isso. No final das contas, é apenas um jogo que só me dará felicidade momentânea. Não vou desistir facilmente de 7 cristais por isso, se não valer a pena. Ele usaria esse dinheiro para subornar os procuradores da prova amanhã. No entanto, Wang Tai estava bem em deixá-lo em cima da mesa por enquanto. A figura de Fang Qi era tão fraca que ele quase imediatamente se partiu ao meio com um tapa de guerreiro. Suas habilidades de combate não estavam no mesmo nível. Verdade seja dita, ele não achou que nenhum jogo pudesse valer tanto dinheiro. Tudo o que ele queria era descobrir o que Fang Qi estava fazendo. Fang Qi não ficou bravo com o que ele disse. Em vez disso, ele riu. Claro, prometo que no futuro reembolsarei seu dinheiro, mesmo que você esteja um pouco insatisfeito. Heio! Wang Tai imediatamente caiu na gargalhada. Então, ele olhou para o artefato espiritual preto na mesa antes de olhar para Fang Qi. Ele disse, Wang Tai, agora vou descobrir o que é esse jogo que lhe deu tanta confiança. Ele se levantou e pegou a cadeira em que estava sentado. Não era tão pesado, então ele não pôde deixar de perguntar, essa coisa não vai desmoronar, certo? Ah, também é um pouco pequeno. Pequeno? Fang Qi perguntou. Com um torso magro, ele pegou outra cadeira com facilidade, como se estivesse pegando uma galinha pequena. Então, ele juntou as cadeiras e removeu as alças do meio, transformando imediatamente as duas em uma cadeira gigante com 1 metro de largura. Wang Tai sorriu. Isso é muito melhor. Depois de se deixar cair na cadeira, Wang Tai notou que, embora a cadeira parecesse leve, era realmente muito resistente. Nem tremeu quando ele se sentou. As cadeiras, mesas e até a placa do lado de fora foram fornecidas pelo sistema. Não é de admirar que as pessoas dissessem que os sistemas sempre forneciam o melhor dos melhores. Essas cadeiras e mesas eram tão resistentes que parecia que nenhum terremoto seria capaz de soltá-las. As pessoas neste mundo não tinham ideia do que eram os computadores e como os jogos eram jogados, para não mencionar as máquinas virtuais. Desde que Fang Qi acabará de abrir este cibercafé, ele decidiu ensinar Wang Tai a usar todas essas coisas. Logo, com sua ajuda, Wang Tai clicou no ícone Resident Evil e colocou sua máquina virtual. Resident Evil. Juntamente com as animações e músicas de abertura do jogo, Wang Tai imediatamente sentiu uma sensação pesada e assustadora subindo por sua espinha. Então, Fang Qi o ajudou a carregar as opções, e o jogo começou rapidamente. A animação de abertura foi incrivelmente clara. Wang Tai sentiu que não estava observando através da tela do computador, ao contrário, ele estava lá no jogo, vendo o enredo se desenrolar com seus próprios olhos. Embora o jogo fosse originalmente em inglês, tudo foi traduzido para o idioma nativo dos jogadores. Portanto, Wang Tai conseguia entender tudo o que estava acontecendo. Resident Evil 1 ocorreu em uma mansão invadida por zumbis, que foi o começo de toda essa epidemia de risco biológico. A mansão era um lar de idosos estabelecido pela Umbrella Corporation em Raccoon City, com laboratórios bioquímicos secretos no porão. A primeira cena foi o Alpha Team indo para a mansão em um helicóptero, em busca dos membros do Bravo Team. O que é isso? Um novo artefato espiritual voador? Wang Tai ficou maravilhado com os helicópteros no ar com curiosidade. Este é um novo artefato espiritual criado por um cultivador.
No entanto, ele estava pensando em outra coisa. Esse cara se achava um poderoso cultivador de papais de açúcar em quem confiar? Essa coisa parece super real. Mesmo assim, nunca vou entregar 7 cristais para ele de bom grado. Assim que o jogo começou, uma voz soou em seus ouvidos. Você gostaria de entrar no modo de realidade virtual? Sim. Por favor, clique em Enter. Vai fazer. Wang Tai imediatamente escolheu Enter e sentiu a paisagem ao seu redor mudar. De repente, ele sentiu que tudo à sua frente estava na ponta dos dedos. Ele literalmente sentiu como se pudesse tocar tudo à sua frente. Ele era como uma alma perdida, flutuando na escuridão. Diante dele estava o deserto escuro, e ele viu 5 pessoas à espreita nas sombras. Fan Qi os reconheceu. Eles eram os membros da equipe Alpha em Resident Evil 1. Oh meu Deus! Wang Tai quase pulou da cadeira com medo. Por que estou aqui? Pare de uivar! Fan Qi não pôde deixar de revirar os olhos para Wang Tai. Se você pensar em sair, uma opção para sair será exibida. Isso é chamado de tecnologia de realidade virtual. A tecnologia VR fornecida por seu sistema era muito mais avançada do que a do mundo em que ele morava. Não é de admirar que Wang Tai estivesse assustado com isso. Wang Tai pensou em saída em sua mente, e uma tela de luz especial apareceu diante de seus olhos. Você gostaria de sair? Sentindo-se ansioso, ele rapidamente clicou em sair e tirou o fone de ouvido VR. Então, ele olhou em volta freneticamente. Será que eu realmente saí? Depois de alguns segundos, ele olhou para Fan Qi atordoado. Você tem certeza de que não era outro mundo em que eu estava? Não foi culpa dele fazer essa pergunta. O que ele acabou de ver era tão realista que parecia que ele estava lá, experimentando tudo o que aconteceu. Fan Qi apontou para si mesmo e perguntou: você acha que tenho a capacidade de criar um mundo totalmente diferente só para você jogar um jogo? Wang Tai imediatamente balançou a cabeça. Não. Ele nunca tinha visto algo tão mágico, então perguntou curiosamente: então isso era realmente apenas um jogo? Claro que é. Chama-se Resident Evil 1, remake da realidade virtual. Embora Resident Evil 1 fosse um jogo antigo, o sistema nunca daria a Fang Qi uma versão dos anos 90 que obscurecesse todas as partes assustadoras. Capítulo 3 – Experiência de jogo de Wang Tai. Wang Tai nunca tinha ouvido falar ou assistido a um jogo como este. Portanto, ele colocou o fone de ouvido VR novamente e voltou a tocar. O prólogo ainda estava tocando e o Alpha Team já havia descido do helicóptero. O líder da Alpha Team, Albert Wesker, liderou o grupo. Os 2 personagens principais do jogo, Chris Redfield e Jill Valentine, caminharam na parte de trás. Eles se pareciam exatamente com os personagens do jogo original de Resident Evil, mas se alguém se inclinasse para frente e os examinasse de perto, eles perceberiam que esses 2 pareciam pessoas reais. Todos os detalhes de seus corpos eram imaculados, até a pele, cabelos e até poros. Wang Tai estendeu a mão. Ele podia até sentir a temperatura do corpo deles. As expressões em seus rostos eram tão realistas que pareciam pessoas reais. Wang Tai pairava sobre eles como um fantasma enquanto observava de perto todos no jogo. Eles se parecem com as pessoas do Império Dalin. Na verdade, não realmente. As pessoas de lá não se vestem assim. Além disso, as mulheres em Dalin têm ombros largos e quadris largos. Nenhum deles é tão bonito quanto ela. A principal personagem feminina de Resident Evil 1, Jill Valentine, também foi uma das protagonistas femininas do segundo filme de Resident Evil. Jill era linda, para começar. Ao contrário da atriz caucasiana no filme, Jill tinha características orientais e ocidentais no jogo. Seu uniforme militar a fazia parecer valente e heróica. Fang Qi lembrou disso quando começou a jogar Resident Evil 1, ela era uma deusa na mente de todos os jogadores masculinos. Nos remakes oficiais posteriores, Jill se tornou ainda mais bonita e delicada.
Agora, sua aparência no jogo de tecnologia negra do sistema estava mais fascinante do que nunca, então era normal Wang Wang babar por toda parte. Wang Tai não era um covarde. Depois de perceber que não havia perigos imediatos ao seu redor, ele ficou curioso sobre o ambiente. Este lugar parecia outro mundo. Ele podia andar de um lado para o outro e observar os outros, mas os outros não podiam vê-lo. Ele se sentia como um deus vigiando as pessoas. Era uma sensação mágica que ele nunca havia experimentado, e não pôde deixar de perguntar novamente: isso é realmente um jogo? Claro que é! Fang Qi cruzou os braços na frente do peito e encostou-se a uma mesa de computador com um sorriso no rosto. Para um jogo que vale 7 cristais, ser realista era apenas uma pequena parte do seu valor. Para facilitar a explicação do jogo, ele pensou em um exemplo. Você pode pensar neste jogo como aquele em que famílias reais e aristocratas vão caçar monstros. Caçando monstros? Ah, que legal! Wang Tai ficou ainda mais imerso no jogo ao ouvir isso. Neste mundo, caçar monstros era uma atividade de alto nível, que somente os aristocratas e cultivadores continuavam. Fang Qi não queria que Wang Tai jogasse sem informações de fundo, então deu a este último um resumo dos conceitos básicos de Resident Evil, como usar armas, o que eram os zumbis e o que a Umbrella Corporation fez. Wang Tai não teve nenhum problema com os nomes estranhos do jogo, já que as pessoas em Darien também tinham nomes estranhos. No entanto, informações novas interessantes como M-Country, empresas de pesquisa e vírus eram mais legais e imaginativas do que os romances que ele lera no passado. Além disso, ele poderia dizer que esses personagens não foram criados aleatoriamente, havia um sistema completo por trás deste jogo. Ele sentiu como se um mundo com esses personagens realmente existisse. Tudo parecia tão real. Então, o enredo avançou. Rapidamente, um membro da equipe que foi deixado para trás foi despedaçado por 4 cães zumbis. Suspiro. Wang Tai começou a estudar artes marciais em tenra idade, por isso não era uma pessoa que ficaria tonta ao ver sangue. No entanto, aquele homem estava ali, vivo e saudável um segundo atrás, apenas para ser despedaçado por cães zumbis no próximo. A cena era tão nojenta que Wang Tai não pôde deixar de respirar fundo. Alguém morreu. Wang Tai estremeceu, absorvido pela cena e afetado pelo ambiente assustador ao seu redor. Deor e os outros membros da equipe se afastaram enquanto os personagens principais, liderados por Albert, invadiram a mansão. Por favor, escolha sua identidade em 1 minuto. De repente, um aviso de áudio soou do computador e 2 opções apareceram diante dos olhos de Wang Tai. 1. Chris Redfield. 2. Eu sou um agente especial que foi enviado aqui para investigar também. Agora estou me encontrando com a equipe Alpha. Isso era diferente da versão que Fang Qi havia tocado. Em vez de a segunda opção ser Jill, o sistema inventou outro modo. Isso. Wang Tai perguntou ansiosamente: o que devo escolher? Você nem sabe usar uma arma ainda, então deve escolher Chris. Wang Tai foi o primeiro jogador no cybercafé de Fang Qi, então este último rapidamente deu uma dica. A segunda opção é como um modo mestre, e você não receberá ajuda de colegas de equipe. Seus atributos também serão ajustados. De repente, o ângulo mudou e o corpo musculoso de Chris congelou. O que está errado? A equipe ficou surpresa ao ver Chris agindo de forma estranha, então todos olharam para ele. Wang Tai sentiu que agora estava dentro do corpo de Chris e estava vendo o que Chris estava vendo. Então, os outros apontaram suas armas para ele, enviando imediatamente arrepios por todo o corpo. Agora mesmo, quando os outros estavam matando os cães zumbis, ele viu do que aquelas armas eram capazes. Ele parecia sentir a ameaça de morte. Um calafrio percorreu sua espinha até o cérebro. Como é esse jogo de merda? Ele até suspeitava que poderia morrer no jogo se fosse baleado por essas pessoas. Fang Qi. Wang Tai rapidamente chamou o nome de Fang Qi. O último respondeu lentamente: aqui.
Embora Wang Tai estivesse na realidade virtual, ele podia se comunicar com o mundo exterior enquanto jogava. Ele perguntou: alguma coisa acontecerá comigo se eu morrer no jogo? Não, isso apenas forçará você a sair, respondeu Fang Qi, indiferente. Ao ouvir o que Fang Qi disse, Wang Tai engoliu em seco. Este jogo é tão real. Mas ele podia sair em aventuras e lutar contra monstros, mas não precisava morrer? Este lugar era o paraíso dos guerreiros. Há mais neste jogo, você descobrirá mais enquanto joga. Fang Qi levantou os braços e esticou o corpo. Quando as mangas caíram, eles expuseram seus braços musculosos, que pareciam capazes de força explosiva. A tecnologia negra de seu sistema não era tão simples assim. Se fosse, Fang Qi teria desistido de ouvir suas tarefas impossíveis. Wang Tai, por outro lado, estava o mais nervoso possível, sentindo como aranhas rastejando por todo o corpo. No entanto, agora não era hora de apagar. Ele olhou para os olhares estranhos de seus companheiros de equipe, se acalmando e dizendo: não, nada. Chris, procure nesta área, Gil e eu protegeremos as portas. O líder da equipe, Albert, rapidamente ignorou a normalidade de Chris e deu uma ordem a ele. Então, eu sou outra pessoa agora. Wang Tai exclamou ao olhar a cena realista à sua frente: eu realmente não vou morrer. Mesmo se você morrer, será ele quem morrerá, não você. Fang Qi apontou para a tela. Certo, você tem razão. Wang Tai finalmente voltou aos seus sentidos. Ao ver o gordo imerso no jogo, Fang Qi não queria continuar falando com ele. Portanto, ele ligou o computador ao lado de Wang Tai para jogar uma partida. Para sua surpresa, assim que o jogo começou, um uivo de abate de porcos veio do lado dele. Fang Qi se virou e viu Wang Tai caindo da cadeira e rastejando debaixo da mesa. A tela do computador mostrava um corredor, onde um zumbi estava mastigando o corpo de Wang Tai ou Chris. Sangue e carne espirraram por toda a parte, junto com letras sangrentas escritas na tela que diziam: Game over. Gordo, por que você está debaixo da mesa? Fang Qi não pôde deixar de rir. Wang Tai removeu o fone de ouvido VR e limpou o suor da testa antes de confirmar que era Fang Qi que estava diante dele. Ele suspirou aliviado e deu um tapinha no peito gordo, exclamando: eu pensei que era humano, porra! Isso me assustou até a morte! Wang Tai ainda estava assustado ao pensar na cena que acabará de acontecer. Aquilo era incrivelmente forte. Ele o esfaqueou várias vezes, mas não foi afetado. Mas ele não foi mordido até a morte agora? Ele olhou para cima e para baixo em seu corpo, mas não viu nenhum ferimento. Nada aconteceu comigo? Ele se viu sendo rasgado, mas seu corpo estava completamente intacto. Isso significava que ele poderia realizar tantas aventuras quanto quisesse neste mundo sem o medo de morrer? Ele poderia fazer o que quisesse. Ele praticava artes marciais há tantos anos e ainda estava bem. Do que ele tinha medo neste videogame? Ao confirmar que nada de ruim lhe aconteceria, Wang Tai sentiu uma onda de alegria disparar em seu cérebro. Se eu não vou morrer, desta vez vou matá-lo. Então, ele ansiosamente colocou o fone de ouvido VR novamente e voltou a tocar. Capítulo 4. O horror de ser destruído por um zumbi. Era um mundo perfeito para guerreiros. Wang Tai controlou Chris, que tinha uma adaga na mão, enquanto se movia silenciosamente para o canto da sala. Do outro lado do muro, o zumbi ainda estava de pé, de costas para Wang Tai, enquanto mastigava os restos de um cadáver no chão. Como se sentisse o cheiro fresco de um ser humano vivo, o zumbi se virou lentamente, expondo seu rosto pálido, nojento e sem vida que ainda tinha manchas de carne e sangue nos cantos da boca. Esse foi o famoso Turning Around Zombie do Resident Evil original. No entanto, o que foi diferente foi que, no jogo original, o zumbi foi gerado por computador, permitindo ao jogador assistir aos movimentos desse zumbi antes de combatê-lo. No entanto, naquele momento, o zumbi parecia tão real que parecia estar bem na frente de Wang Tai. O rosto severo do zumbi,
combinado com a sala escura e o ambiente opressivo, era incrivelmente assustador, justificando a reação anterior de Wang Tai e a morte rápida. Muitas pessoas ficaram aterrorizadas com esta cena de Resident Evil. Fang que já o assistira muitas vezes e se tornará imune a ele. No entanto, essa cena ainda deixou um novato como Wang Tai tão horrorizado que suas mãos começaram a tremer. Inacreditável, com força física poderosa e sem sensação de dor, quando as pessoas comuns já encontraram esse tipo de monstro. Ele nunca tinha visto um monstro tão assustador quanto este. Embora ainda fosse o mesmo jogo dos anos 90, a liberdade e a realidade do VR sobrecarregariam os sentidos dos jogadores, tornando o jogo muito melhor que a versão original. Um forte sentimento de excitação e nervosismo levou a adrenalina de Wang Tai através do telhado, enquanto ele corria em direção ao zumbi com a adaga na mão, uma pitada de antecipação entre seu medo. Desta vez, ele teve um desempenho melhor do que anteriormente. Ele segurou a adaga com força nas mãos e a empurrou profundamente no peito do zumbi. Mas, ele cometeu um erro crucial. Ele não era Fang Qi, como ele poderia saber que era preciso destruir a cabeça do zumbi para matá-lo? Não apenas seu ataque falhou em matar o zumbi, mas também provocou seu desejo de matar. Com um uivo furioso, atacou Wang Tai como um louco. Depois que os humanos se transformavam em zumbis, eles ganhavam imensa força e se tornavam 2 a 3 vezes mais fortes que os homens comuns. Portanto, o zumbi imediatamente empurrou Wang Tai no chão e mordeu a artéria no pescoço com os dentes amarelos. Por que eu não posso matar esse monstro? Wang Tai gritou loucamente. Ele esfaqueou o zumbi em um local vital, mas ele não morreu. Não é só isso, porque também enlouqueceu. O bom era que ele não era tão inexperiente quanto da última vez e se preparou mentalmente desta vez. Ele rapidamente parou a mordida do zumbi com a mão, mas foi imediatamente deixado na defensiva. Wang Tai empurrou o pescoço do zumbi para trás com uma mão para que não o mordesse, e então empurrou sua adaga na têmpora do zumbi repetidamente e ferozmente com a outra mão. Logo, o zumbi finalmente perdeu sua força e caiu lentamente no chão. Está finalmente morto. Wang Tai repetiu o horror que esse monstro nojento trouxe em sua cabeça enquanto ele respirava pesadamente. Ser capaz de matar um monstro morto-vivo com tanta força insana lhe dava mais alegria do que medo. Ele sentiu uma forte sensação de conquista desabrochando do fundo do coração. Ele era um guerreiro. Além disso, tantas pessoas neste mundo nasceram para admirar poder e bravura. Ser capaz de matar um monstro poderoso validava seu orgulho. Foi incrível. Depois de subir do chão, ele olhou em volta, mas não viu nada que valesse a pena examinar. Portanto, ele se virou para sair. É esse monstro horrendo sobre o qual o Qi zumbi estava falando? Naquele momento, Wang Tai desenvolveu um forte senso de interesse neste jogo. Era um jogo tão estranho e único com monstros que ele nunca ouvirá falar. Ele nunca tinha visto um mundo assim nos romances, então estava ansioso para descobrir o que mais esse mundo continha. Ele mal podia esperar para continuar olhando ao redor. Esses monstros são super fortes. Estou feliz por poder voltar ao jogo depois de morrer. Wang Tai reclamou da dificuldade do jogo. Afinal, todos os novos jogadores tiveram que ser destruídos pelos zumbis antes de aprender a lidar com eles. De repente, Wang Tai viu uma bola de névoa branca semi-invisível deixar o zumbi entrar em seu corpo, dando-lhe imediatamente uma sensação quente e confortável. Então, ele percebeu que sua força também cresceu. Depois de um tempo. Depois de matar seu primeiro zumbi, Wang Tai rapidamente matou mais alguns antes de finalmente descobrir que ele tinha que destruir a cabeça dos zumbis. Então, ele pegou uma arma que encontrou no saguão e matou mais alguns zumbis. Ele ficou muito feliz com os desafios que enfrentou e a adrenalina que sentiu do horror. Embora os zumbis fossem poderosos e assustadores, ele sempre sentiu uma sensação de conquista ao matá-los. De repente, uma mensagem apareceu na tela do computador. Caro cliente, seu saldo é insuficiente. Pague para continuar. É isso aí.
Wang Tai removeu o fone de ouvido VR e pulou da cadeira. Tudo bem, eu admito que este jogo é realmente divertido. Eu consideraria jogar por 1 ou 2 cristais, mas 7? É um roubo. Embora ele já estivesse viciado nesse jogo, seus 7 cristais deveriam ser usados para subornar os procuradores amanhã. Se fosse outro dia, ele poderia pagar esse valor. No entanto, esse dinheiro não era para gastar em assuntos irrelevantes. O rosto de Wang Tai ficou torcido antes mesmo de terminar seu discurso. Fang Qi saiu do seu próprio jogo para ver a expressão de Wang Tai. Você sente isso? Sentir. Wang Tai balançou os punhos no ar e chutou as pernas. Então, seu rosto ficou ainda mais torcido. Como minha força e velocidade melhoraram? O que aconteceu? Ambos melhoraram? Você subiu de nível? Fang Qi não ficou surpreso. Ele abriu a interface do jogador de Wang Tai e viu o pequeno LV2 na frente da barra de experiência sob o avatar de Chris. Não havia níveis no Resident Evil 1 original, mas o que o sistema lhe forneceu era um pouco diferente. Os personagens dentro poderiam subir de nível, e sua força, velocidade de reação e outros aspectos também aumentariam. Além disso, esse aumento também seria refletido nos próprios jogadores. Esta foi a verdadeira grandeza da tecnologia negra do sistema. Wang Tai ficou pasmo. Ele ainda estava no reino da forja corporal, o que significa que ele ainda era um guerreiro em treinamento. Um aumento abrangente em sua capacidade de combate significava que ele seria capaz de se tornar um guerreiro oficial muito mais rápido. Havia outro benefício em jogar este jogo. Como os exames de admissão da Academia Legion eram amanhã, ele poderia ser aceito se sua força aumentasse ainda mais. Este jogo não era apenas novo, divertido, emocionante e viciante, mas também era capaz de aumentar sua força. Os guerreiros tinham que praticar artes marciais de maneira tediosa e rigorosa, temperando seus corpos repetidamente para obter os mesmos benefícios. Ao jogar este jogo, ele sentiu que se tornará o personagem principal de um romance. Ele estava literalmente em busca de aventuras em outro mundo. Que sensação incrível e mágica! Mais importante, ele se sentiu tão feliz quando descobriu as fraquezas dos monstros e depois as derrotou. Um jogo tão incrível que poderia ser usado para aumentar sua força? Ele não teria mais nada com que se preocupar, pois não precisava mais subornar os procuradores. Foi tão incrível! Embora ele não soubesse qual cultivador criou essa grande coisa, agora parecia que 2 cristais por hora não eram caros. Em vez disso, era quase barato demais. Depois de deixar de lado as preocupações da vida real, Wang Tai, um nativo deste mundo, finalmente entendeu a beleza do jogo. Mas, ele tocou seu bolso quase vazio. Havia algum dinheiro que ele precisava para as despesas do exame de amanhã. Ele imediatamente puxou Fang Qi e sussurrou baixinho, que, eu preciso discutir algo com você. Se eu jogar aqui mais algumas horas, você pode me dar um desconto. Ele sabia que subornar os advogados pode não funcionar. Além disso, fazer um esforço de última hora de voltar para casa e praticar artes marciais era super chato e inútil. Ele realmente não queria fazer isso. Era muito melhor jogar algumas horas de jogos aqui. Fang Qi, por outro lado, suspirou e balançou a cabeça. Não é que eu não queira lhe dar um desconto, não posso. Então, ele apontou para o pequeno quadro negro na entrada. Não diz descontos lá. Mas... Qi, somos melhores amigos. Como você pode ser tão mesquinho? Wang Tai ficou imediatamente furioso. Se eu sou mesquinho, eu não teria lhe dado dicas. Só se podia entender a beleza deste jogo experimentando por si próprio. Fang Qi não gostava de spoilers, portanto, ele achava que já estava sendo bastante generoso, dando dicas e informações básicas a Wang Tai agora. Eu não teria ajudado mais ninguém, acrescentou. Ao ver o quão resoluto Fang Qi era, Wang Tai não teve escolha a não ser desistir. Ele perguntou com um tom um pouco decepcionado, posso pelo menos pagar você amanhã?
Fang não respondeu. Em vez disso, ele olhou para o quadro novamente. Entendendo imediatamente o que ele quis dizer, Wang Tai murmurou baixinho: "Você é tão idiota." Então, ele jogou alguns cristais sobre a mesa. Deixe o jogo continuar. Capítulo 5. Seu tempo de reprodução atingiu o limite. Depois que Fang aceitou os cristais, a notificação na tela que estava levando Wang Tai a apagar desapareceu imediatamente. Enquanto Wang Tai se divertia, um jovem de manto verde e um homem de aparência feroz entraram depois de olharem curiosamente para a placa. Ao entrar pelas portas de vidro, o jovem olhou para as pessoas lá dentro e perguntou: "Quem é o dono desta loja? Posso ajudar?" Fang os cumprimentou casualmente. "Origens?" O jovem olhou para Fang com desdém e apontou para a placa do lado de fora. "Então agora alguém pode nomear suas lojas assim? O que sua loja faz?" Fang não explicou. Em vez disso, ele apontou para o jogo que Wang Tai estava jogando e disse: "Veja por si mesmos." Aquele jovem caminhou atrás de Wang Tai e olhou para a tela do computador. A cena exibida na tela parecia incrivelmente realista, chocando o jovem. Ele perguntou: "O que é isso? O que o gordo está fazendo?" "Ele está controlando a pessoa na tela", explicou Fang. O jovem de verde não acreditou nele. "A pessoa na tela está se movendo sozinha. Como você pode dizer que é o cara gordo que o controla?" Fang zombou desse jovem e pensou: aqueles que nunca viram computadores antes ficarão definitivamente chocados. Embora ele realmente não quisesse perder tempo com essas duas pessoas, ele pensou na tarefa que o sistema lhe dava: encher seu cibercafé com pessoas. Portanto, ele deu um tapinha no ombro de Wang Tai e disse: "Saia do jogo e mostre a ele." Na época, Wang Tai estava completamente absorvido em seu jogo. No entanto, ele não teve escolha a não ser sair do jogo ao ouvir o pedido de Fang. Ele se virou e perguntou: "O que houve?" Como esperado, a pessoa na tela congelou imediatamente. O jovem de verde ficou pasmo. Esse garoto gordo estava realmente controlando a pessoa lá dentro? Ele apontou para a tela com ligeira suspeita em seu tom e perguntou: "Você realmente controlava essa pessoa agora? Como se sentiu?" "É super incrível. Eu vou em aventuras em outro mundo, e posso começar de novo quando eu morrer. É ainda melhor do que as caçadas aos monstros. Que esses nobres continuem." Afinal, Wang Tai não sabia muitas coisas divertidas, então ele só podia usar caçadas a monstros como exemplo. Enquanto ele falava, Wang Tai balançou as mãos no ar com entusiasmo. No entanto, ele rapidamente se lembrou de que o tempo era precioso, então ele rapidamente apertou as mãos e disse: "Se você estiver interessado, jogue por si mesmo. Vou voltar ao jogo agora." Ao ver isso, o jovem ficou intrigado. O que esse garoto gordo quer dizer quando disse: "Vai em aventuras em outro mundo"? Posso entrar em um mundo como esse também? Se isso for verdade, então seria incrível. Portanto, ele imediatamente perguntou a Fang: "Eu quero tentar, como posso jogar?" Fang apontou para o quadro negro e disse: "Os preços estão todos escritos lá. 7 cristais." O rosto do jovem ficou sombrio quando ele zombou: "Você me aceita como boba? Artefatos espirituais comuns não custam mais que 5 ou 6 cristais, e seu jogo custa 7 cristais por hora? Há uma carga de 5 cristais para ativar o jogo pela primeira vez. Depois, são apenas 2 cristais por hora", explicou Fang, indiferente. "Como eu sei que vocês dois não estão trabalhando juntos para me enganar?" 7 cristais não eram muito para o jovem, mas ele não queria jogá-los fora assim. Nos últimos 2 dias, Fang havia encontrado muitos clientes como ele. Todos estavam interessados, mas acharam o jogo muito caro. "Minha loja está bem aqui, e eu não poderei fugir de qualquer maneira. Por que eu te enganaria?" Fang deu de ombros e disse: "Tudo bem se você não acredita em mim. Estou voltando ao meu jogo agora." "Fak." O jovem ficou surpreso,
Os donos de lojas comuns se curvavam a ele com respeito ao ver um cliente de seu status entrar. O que é esse dono de uma loja que sabe muito bem sobre o que é tão pretensioso? Ele olhou para Fang Qi, tentando detectar qualquer indício de decepção em seu rosto. Infelizmente, ele não viu nenhum. Além disso, este proprietário realmente o ignorou e voltou a jogar seu jogo. Bem, o jovem disse enquanto sua expressão ficava mais fria do que nunca, gostaria de ver o que é tão incrível que custa 7 cristais por hora. Cara, pague a ele. Nota do TL. Nem é o nome real do servo desse cara. Estou aqui, jovem mestre. O homem vestido de cinza imediatamente se curvou diante do jovem. Então, ele sugeriu, gostaria que eu tentasse primeiro. Não. Eu mesmo vou experimentar. Ele acenou com a mão e olhou arrogantemente para Fang Qi, dizendo, se seu jogo não vale o dinheiro, eu juro que vou esmagar tudo aqui em pedaços. Ao ouvir isso, Fang Qi riu, tente o que quiser. Se você não acha que vale a pena, pode fazer o que quiser com esta loja. Bom, lembre-se de que você disse isso. O jovem sorriu e disse, não me implore para ir com você até lá. Qualquer coisa que te faça feliz. Depois de clicar no ícone Resident Evil, o jovem colocou sua máquina virtual e rapidamente entrou no jogo. Existe realmente outro mundo aqui? O rosto do jovem ficou cheio de descrença ao ver as animações realistas diante dele. Posso realmente controlar outra pessoa em outro mundo? Esses dois realmente não estão tentando me enganar, certo? Casos de assassinatos bizarros ocorreram recentemente em Raccoon City. A tela travou no Alpha Team, que estava voando em seu helicóptero quando as informações de fundo foram introduzidas. Há relatos estranhos de famílias sendo atacadas por grupos de cerca de 10 pessoas. Aparentemente, as vítimas foram comidas. A equipe Bravo foi enviada para investigar, mas logo desapareceu. A introdução de Resident Evil 1 foi extremamente simples, no entanto, um número limitado de palavras deixou tantas perguntas sem resposta que o jogador imediatamente sentiria o quão difícil e complexo o jogo era. Afinal, a tecnologia negra do sistema era ainda melhor do que a tecnologia VR no mundo em que ele morava. Portanto, as pessoas neste mundo, que nunca haviam visto computadores antes, ficariam imediatamente impressionadas com a cena diante de seus olhos. Isso é realmente um jogo? O jovem perguntou em choque. Tudo no jogo, das pessoas aos arredores, parecia tão real. Ele sentiu como se tivesse aberto a porta para outro mundo. O que mais você acha que é? Fang Qi disse, você também pode controlar seu personagem com o teclado e o mouse. Então, ele ensinou o jovem como usá-los. Se você usa teclado e mouse, não terá tanta liberdade para se movimentar. Somente usando a máquina de VR você se sentirá realmente no jogo. É a sua escolha. O jovem ficou completamente pasmo. Ele então olhou para as telas de Wang Tai e Fang Qi. Suas telas mostravam a mesma cena e pessoas como se estivessem no mesmo mundo, mas nenhuma delas poderia se encontrar. Parecia que havia mundos idênticos e completamente separados atrás das telas. Como isso é possível? Isso é incrível. Como pode algo tão incrível existir neste mundo? Ele finalmente começou a acreditar neste jogo. 7 cristais realmente não eram muito, considerando a experiência que ele tinha. Foi uma experiência que nem 70 cristais puderam comprar. Ele então apontou para a tela e perguntou, existem efeitos colaterais em jogar este jogo? Se ter medo de monstros conta, então sim. Ao ouvir o que Fang Qi disse, este jovem não podia esperar mais e voltou a jogar. Quando a busca começou, ele ficou profundamente impressionado com cada personagem e objeto, do mundo misterioso aos zumbis inomináveis até a mansão cheia de zumbis. As cenas e batalhas reais lhe deram um prazer que ele nunca sentiu antes. Um pensamento surgiu de repente em sua cabeça, esse tipo de enredo intrincado não existe apenas em romances? Com esse pensamento, ele se lembrou de outra coisa. Isso significa que essas pessoas,
são equivalentes aos personagens principais de um romance? Romances só podem ser lidos, e palavras sozinhas nunca podem satisfazer meu desejo de ação. Além disso, os finais dos romances são controlados pelos autores. No entanto, esta loja tem um jogo que me permite ser um dos personagens principais? Para que eu possa controlar o destino desses personagens. Em certo sentido, tenho a oportunidade de escrever meu próprio romance? Não é à toa que o dono da loja chamou isso de jogo. É de fato um jogo. Não é só isso, é um jogo único que eu nunca imaginaria existir neste mundo. Como pessoa nesta época, não havia muito o que fazer além de jogar, frequentar bordéis e caçar. Este jogo era muito mais diferente do que os jogos tradicionais aos quais ele estava acostumado. Quem projetou algo assim? Suas mãos tremiam de excitação, havia inúmeros romances, mas suas qualidades variavam, e nenhum de seus enredos era tão imaginativo quanto este. Depois que ele experimentou um combate real, onde cada soco era satisfatório por si só, ele ficou completamente viciado na trama emocionante. Com os punhos cerrados, ele declarou: "Se eu sou o personagem principal, então eu, Song Kingfin, revelarei a conspiração neste mundo, e salvarei meus companheiros de equipe e escaparei juntos." Todo homem neste mundo queria ir em uma aventura tão estimulante que seu sangue ferveria de alegria. Ele tinha a sensação de que derrotar os monstros seria fácil como torta se ele usasse sua arma especial. Agora, tudo o que restava era tentar. De repente, uma notificação apareceu em sua área de trabalho. Seu período de reprodução terminou.